Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. No vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de novembro, que acabou de sair aí, quase no Réveillon, do Decra 11, fundo da Devan Fiagro Imobiliário. Vamos ver aqui novidades do Fiagro, né? Inclusive, o Fiagro caiu muito aí nos últimos meses, né? E aí, o Fiagro ainda está saudável financeiramente? Será que mantém os resultados apresentados? Eu sigo cotista, mas o que a gente observou, que eu já observei aqui no relatório, que segue em queda a quantidade de cotistas, né? Então vamos ver também esses gráficos e outras novidades aqui, outras atualizações em relação ao Fiagro Decra 11, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo aí. Nesse mês de dezembro, a gente ficou aí praticamente inerte aí por questão de saúde, né? E muitos aí se desinscreveram. O próprio YouTube, né? Desinscreveu o pessoal. Então, vê se verifica lá se você ainda não é inscrito no canal ou se você era, vê se está inscrito ainda, tá? E deixe também o seu like aí, que é muito importante para a gente disseminar essas informações, tá bom? Vou deixar também o link da descrição desse vídeo, esse relatório gerencial e também o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar com qualquer um que estiver lá no grupo. Vamos lá então, vamos falar aqui do Decra 11. O Decra 11, como eu falei, tenho carteira ele, né? Representa 20% da minha carteira de Fiagro. Tenho ele há mais de 2 anos. E vamos ver alguns números aqui, né? Não vou entrar aqui nessas características do Fiagro, que a gente tem aí vídeos anteriores já falando aqui dessas características aqui desse Fiagro, tá? Então vamos atentar aqui aos os indicadores atualizados. Bom, o que a gente verifica que o fundo está mantendo aí os 10 centavos de distribuição, acho que durante todo esse semestre o fundo tem distribuído 10 centavos, mas vamos ver se esses 10 centavos aqui é sustentável, né? Inclusive para dezembro, né? A gente verifica que o dividend yield está bem elevado, de 1,42%. Isso aqui com base no valor de mercado, porque o Fiagro caiu muito, né? Chegou a estar cotado abaixo dos R$ 7 aí durante o mês de dezembro. Inclusive, eu comprei mais algumas cotas. Entrei no fundo com mais algumas cotas mas teve uma queda. A gente viu uma queda generalizada em muitos Fiagros aí, inclusive anunciando, alguns Fiagros anunciando aí proventos de 1 centavo agora de dezembro, né? Absurdamente. Mas alguns passando por problemas bem relevantes, tá? Bem interessantes aí. A gente vai ver se o fundo tem algum desse tipo de problema aqui em relação à sua carteira. Bom, em relação ao CDI, ó, representa 179% do CDI esse dividend yield, tá? E aí a gente vai verificar aqui que o anualizado está em mais de 17,5%. O fundo que tem aqui uma carteira entre CDI e IPCA com prêmio de risco aqui considerado fundos de high yield, né? Que buscam maiores proventos, maiores rendimentos da carteira, tá? Para mim, esses aqui são percentuais aqui de risco bem elevados e, inclusive, IPCA e CDI aí com a Selic subindo, né? Grande risco de inadimplência, por isso a carteira, na minha opinião, é considerada uma carteira de risco. Teve um fato subsequente a esse relatório, né? Ainda não está atualizado aqui, por exemplo, o IPCA, a gente vai ver esse fato subsequente um pouquinho mais para baixo, pode ser importante aí, inclusive para uma maior tranquilidade da carteira. O estagiário do Decra 11 errou aqui, tá? Não é de agosto de 2024 esse relatório. O estagiário errou aqui o título, né? Mas é de novembro, tá? Novembro de 2024 esse relatório. Mais para baixo a gente vai verificar os indicadores aqui com fechamento eu acho que esse aqui é de novembro, tá? Nem de dezembro, mas não posso confirmar aqui para vocês qual mês representa, que o estagiário também não botou o mês aqui de fechamento do CDI e do IPCA, mas eu acho que é de início de dezembro, eu acho. Quem souber, deixa aí nos comentários aí do vídeo. Tá? Aqui outros comentários da gestão que ele fala aqui são os indicadores que a gente já viu alguns lá em cima, né? Vou pular essa parte e vou direto para o fato subsequente. Antes aqui a gente vai verificar que o fundo destacou que a carteira encontra-se saudável, isso é importante, né? Dá uma tranquilidade, com todas as operações pagando em dia. Muito bom isso aqui. Isso é música, né, para os nossos ouvidos, mas tomara que seja verdade mesmo. Fato subsequente, ocorreu aqui o pré-pagamento do CryptoX. CryptoX teve um pré-pagamento de mais de 10 milhões de reais, ó, que tem entre amortização e multa e juros.
Então teve aqui mais de 10, quase 10,5 milhões de reais de recebimento aí por esse pré-pagamento do CryptoX. Então, o que que representa isso aqui, né, para o fundo? Era simplesmente a maior posição que o fundo tinha na carteira, porque o fundo é um fundo de um pouco mais de 60 milhões, é um fundo com patrimônio líquido de 60 e quase 64 milhões de reais. Então, 10 milhões de reais aqui representa mais de 15%, quase 20%, inclusive, do patrimônio líquido do fundo. Então, essa era simplesmente a maior posição que o fundo tinha, era a maior posição de risco que o fundo tinha, que eram cotas subordinadas, e era uma cota também indexada ao IPCA mais 13%, um prêmio de risco altíssimo. Então, o fundo teve esse pré-pagamento aí por parte da TOEX, né? Então, o fundo basicamente aí aliviando a carteira, tá? Para mim é um alívio da carteira, porque era um CRI que o fundo tinha que era um risco muito elevado, e inclusive teve problemas em meses anteriores aqui em relação com os burburinhos da TOEX, estava quase entrando em recuperação judicial, se eu não me engano, estava com dificuldade financeira. Então, para mim foi uma boa ter ocorrido esse pré-pagamento, e pode ser um alívio, inclusive, para o resultado de dezembro, tá? Mas lembrando que o Fiagro ele não tem aquela obrigatoriedade de distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Apesar de estar na Lei 8668, foi uma alteração feita em 2021, em que esse artigo referente aos FIIs não se aplicam aos FIAGROS. É só você ler ali a Lei 8668 de 93, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal aí de mais de 2 ou 3 anos falando dessa lei. E aqui a gente vai verificar então que esse resultado vai para a receita do mês, né, de dezembro. A gente vai aguardar aí ansiosamente o relatório, que é uma pena que só sai no final do mês, né? E aqui a gente vai verificar que na DRE gerencial o fundo já teve dificuldades em novembro. Teve queda na receita, queda nos juros, queda na correção monetária, queda no rendimento de caixa. Não tem muitas explicações em relação a isso aqui dentro do relatório. Não tiveram alterações em relação à despesa do fundo, não teve alterações relevantes ali que impactasse, né, um resultado muito baixo, e o fundo acabou utilizando 95 mil reais da sua reserva de lucro, quase zerando ela, sobrando aí 1.225, praticamente zerando a sua reserva de lucro. Essa reserva é aquela, não é o caixa do fundo, não é o caixa geral, né? São os resultados que o fundo tem desde o seu início e que se acumulam, não foram distribuídos e vão se acumulando mês a mês. O fundo vai fazer uma distribuição, às vezes tem um resultado menor, às vezes tem um resultado maior, acumula nessa reserva de lucros e vai distribuindo gradativamente aos cotistas, tá? Então, aquele pré-pagamento pode ser interessante, que ele vai se incorporar, né, aqui em outras receitas, ou até mesmo aqui, ó, juros, né? Parte aqui, né, juros e multa, né? Então vai se incorporar aqui, basicamente aqui dentro dos juros, e vai aumentar, vai elevar a receita do fundo para dezembro. E o fundo, na minha opinião, deve manter ali no mínimo 10 centavos de distribuição, que ele tem feito desde julho. Então, durante todo o semestre, ele tem distribuído 10 centavos por cota. Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos. Como eu falei, o fundo não tem a obrigatoriedade de fazer aquela equalização de distribuir no mínimo 95% do seu resultado de caixa. Aqui é a composição mensal por cota, por mês, né? Você pode verificar qual é a maior receita do fundo. Basicamente, o fundo utilizou muita reserva de caixa esse mês, né? Aqui é a distribuição de 10 centavos, o fundo utilizou uma reserva de caixa substancial, mas vamos verificar aí para o próximo mês. O fundo provavelmente vai acumular de novo, né, pelo pré-pagamento efetuado, mas a receita de juros e correção monetária vai cair, porque a maior posição que o fundo tinha na carteira foi desfeita, né? E aí então vai ter uma queda com certeza na receita para os próximos meses, pelo menos nas receitas de juros e correção monetária, até que o fundo compre outro CRA e vai deixar investido e vai render ali a taxa Selic, que não está baixa, né? Aqui a gente verifica também que o dividend yield médio mensal está em 1,25%, com base no valor de mercado. Aqui a gente verifica também que o fundo segue com uma boa liquidez, né? Um fundo pequeno com 2 milhões de volume de negociação, é bem interessante, né? Mas isso aqui é um volume de negociação no mês, tá? É no mês, o volume de negociação do fundo, mas o fundo é um fundo pequeno, né? Que agora está com o valor de mercado bem abaixo do seu valor patrimonial, por conta da queda do valor de mercado.
e o giro de cotas dele também é acima aqui do normal, acima de 4, 5%. Aí o destaque também que eu vejo aqui é a queda na quantidade de cotistas, né? Alguns executando prejuízo, né? É aquela questão, né? É o que a gente fala, tem muitos aí que entram numa aventura na renda variável e entram naquela sina, né? Vende na alta e compra. Não, ele na verdade compra na alta e vende na baixa, né? E tem que ser ao contrário, né? Muitos aí não têm estômago, se assustam e vende na baixa e compra na alta. E aí o patrimônio vai só diluindo. Bom, a gente cansa de falar e muitos aí também falam aí que você tem que comprar em momentos de crise, né? Que é os momentos, na verdade, que os papéis estão baratos e a economia, a gente sabe que a economia ela é cíclica, né? Ela é cíclica, tem momentos ruins, tem momentos bons e, na verdade, o investidor ele tem que aproveitar os momentos, aqueles que eles compram os investimentos mais baratos, é claro, investimentos que são estruturados, bem estruturados, são saudáveis, mas é uma regra básica, né? Você compra na baixa e vende na alta se vender, né? E aqui o que a gente verifica da carteira, aquele destaque aqui lá de cima, o fato subsequente ainda está aqui porque esse relatório é de novembro e o fato foi de dezembro, então no relatório seguinte o CryptoX vai estar fora, né? O que eu falei era um risco bem grande que o fundo tinha aqui, representava 15% do seu PL. O CRI então aí reestruturando, basicamente eliminando a única cota subordinada que ele tinha da carteira, ficando só com cotas aí com subordinações com preferência na distribuição dos rendimentos. Aqui não tiveram alterações significativas, vai ter no próximo mês, eu não vou nem entrar no destaque aqui, vai ter também alterações nos indexadores, então no mês que vem a gente faz um detalhe maior, esse é o CRI que vai sair, ó, maior representação até novembro aqui da carteira do fundo, que eram essas garantias, o fundo então eliminando esse TOEX aí da carteira, recebendo aí um lucro em torno de 5%, né, daquele pré-pagamento, e que vai para o resultado do fundo. Aqui não tem mais nada, aqui é só a parte qualitativa para você entender os papéis, que não são muitos, tá? Mas são os papéis que o fundo tem na carteira, as empresas, qual é a atuação dessas empresas, onde elas estão, quais os estados, o que elas fazem, qual o segmento. Então você pode aqui ver algumas informações importantes, tá bom? Então é isso aí, esse é o relatório gerencial do DECRA 11, para a gente se atualizar das informações aí do fundo. Eu sigo o cotista do fundo, tá? Mais de 2 anos, quase 3 anos cotista do fundo praticamente, faz agora em fevereiro 3 anos cotista do fundo, nunca teve muitas surpresas ali, não teve nada demais, fundo sempre distribuindo ali dentro de próximo a 1% ou acima, né? Então o fundo tá com a carteira adimplente, como a gente verifica lá, tá com a carteira saudável, né? A gente tem que acreditar, o que está dizendo o relatório, não tem outra opção. E eu sigo o cotista aí do fundo. Se você é cotista também do DECRA 11, compartilha aí o que você está fazendo. Tá desesperado? Ou você está aproveitando nessa oportunidade, entre aspas, que pode ser uma furada também, tá? A gente não sabe, a gente acompanha os relatórios, né? Mas você tem que estudar aí as empresas, né, nesses detalhamentos que tem, para ver se as empresas, inclusive, estão saudáveis para honrar as suas dívidas, porque esse é um fiagro de dívida, ela concede crédito, e aí, então, as empresas que devem a ela têm que estar saudável para poder tudo estar na normalidade. Isso que a gente tem que acompanhar e tem que estudar também, tá bom? Então, coloque nos comentários aí, você está desesperado ou está comprando? Deixa aí seus comentários, até o próximo vídeo, tchau, tchau.